Bom dia, jovens. Aqui eu vou preparar o máximo de exercícios possível, resolver o máximo de integrais possível para que vocês tenham exemplos, vários formatos, né, vários modelos, né, para você entender, se basear, na verdade. Bom, esse aqui é o método, ainda é o método da substituição. Esse é só o método da substituição. Existem outros, vários métodos que eu vou até começar a falar logo, que a gente já está avançando na matéria. Então, mas por enquanto é método da substituição. O método da substituição consiste em você olhar e ver se alguma parte do integrando derivada vai dar o outro pedaço, né? Se você olhar aqui, se eu derivar esse expoente aqui da exponencial, x ao cubo, eu vou ter 3x ao quadrado. E o x ao quadrado aparece aqui. Então, isso é uma evidência de que eu vou usar o método da substituição. Muitas vezes você pode usar outros métodos também, não é? Isso aqui nada impede. E até a substituição pode ser uma substituição diferente. Não existe uma só maneira. Eu costumo sempre dizer isso. Não existe só uma maneira de resolver um problema. Existem uma infinidade. Existe uma infinidade, né? Você vai descobrir um, mas isso não isenta você de fazer de outras formas também. Mas vamos usar aqui, parece aqui o método mais aplicável, aqui, mais adequado, é o método da substituição, uma vez que quando eu derivo x ao cubo, eu vou ter 3x ao quadrado e x ao quadrado aparece no integrando aqui. Então vou chamar esse camarada de u, fazendo aquela mudança de variáveis, né? Vou chamar de u ao expoente ali, x ao cubo. Quando eu calcular a diferencial, eu vou ter 3x ao quadrado dx, tá certo? Conforme eu já falei nos vídeos anteriores. Muito bem, substituindo, eu vou ter aqui elevado a u, né, porque esse x ao cubo é u, x ao quadrado dx, ora, x ao quadrado dx, se eu tirar o valor dele aqui, em função do resto, x ao quadrado dx vai ser o quê? 1/3 de du. Quando você a única diferença que tem uma constante não é problema, né? Porque você passa a constante por outro membro e acabou, tá certo? Então, substituindo, você vai ter integral elevado a u, e elevado a u, e o x ao quadrado dx é 1/3 du. 1/3 de du, tá certo? A constante você joga fora do sinal de integral, e daí você tem integral de e elevado a u, du. Bom, aqui, veja bem, e elevado a u du é a integral da exponencial. Você sabe que a integral da exponencial é ela mesma, né? Essa função, ela não se mexe, você deriva dela mesma, você integra dela mesma. Então, no final das contas, você vai ter 1/3 de elevado a u mais uma constante de integração. Aí volta a variável inicial, elevado a u sobre 3, né? Então vai ser elevado a x ao cubo sobre 3, mais a constante. Ok? Está resolvido. Se você derivar essa função, você vai ver que no final você vai obter x ao quadrado vezes e elevado a x ao cubo. Tá bom? Bom, eu preparei um outro exercício, e na verdade, quando eu escolhi, eu achava que ia ser muito parecido, mas aqui tem um detalhe que vai ser interessante, até por esse detalhe, eu falar para vocês, né? Fazer esse exercício. Algumas vezes, você não tem de imediato como aplicar o método da substituição, mas você faz uma mudança do tipo multiplicar numerador e denominador por um mesmo fator, né? E aí logo aparece a substituição que você precisa fazer, né? Que resolve o problema. Por exemplo, se multiplicar por e elevado a x, aqui vai dar e elevado a 2x e aqui vai dar 1. Vai aparecer e elevado a x no numerador, né? Aí quando eu substituir, fizer u igual a e elevado a x, vai dar u ao quadrado mais 1. E você já viu, nós já vimos em sala de aula, que isso é uma integral imediata, né? 1 mais x ao quadrado, ou x ao quadrado mais 1 dx. Era melhor colocar u, né? Para não confundir. Aqui o u, aqui o é igual ao arco tangente, tá bom? De u
mais uma constante de integração. Então, isso aqui é uma integral imediata. E quando eu faço a mudança que eu falei, nós vamos cair nessa integral aqui. Então, se não vejamos, você tem aqui, eu vou multiplicar por e elevado a x no numerador, tá bom? Aqui, e elevado a x no numerador. E vou multiplicar por e elevado a x no denominador. Aqui vai ficar e elevado a 2x, mais, multiplicando aqui por e elevado a x, subtrai x menos x dá 0, vai ficar 1, né? Daí a mudança que você escolhe, a mudança de variáveis, é u igual a e elevado a x. Quando você fizer a diferencial, deriva e elevado a x dx. Olha como encaixou direitinho. Você vai ter, desculpa, e elevado a x dx, e elevado a x dx é du no numerador, né? E aqui e elevado a 2x mais 1. Então, e elevado a 2x vai ser u ao quadrado, né? Se você levar ambos os membros ao quadrado aqui, você vai ter que e elevado a 2x é u ao quadrado. Então, vai ficar u ao quadrado mais 1. Como nós lembramos aqui, isso é uma integral imediata, que ela aparece, mas aparece muito, né, nesse estudo de integrais. Essa integral é o arco tangente de u mais c, tá certo? E quando você volta a variável original, você tem arco tangente de u, quem é u, é elevado a x mais c, tá bom? Então, só para você lembrar que a integral, o que significa a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado ser igual a arco tangente de u, significa que a derivada do arco tangente de u é igual a 1 sobre 1 mais u ao quadrado, tá certo? Eu vou fazer rapidamente aqui. Fazer rapidamente para a gente lembrar isso aí. Eu quero derivar o arco tangente. Então, vou chamar de V. O arco tangente de u, tá bom? Então, o que eu quero aqui é a derivada de V em relação a u, ou V', né? V', que é a mesma coisa que derivada de V em relação a u. Aqui eu não estou usando x, estou usando u e V, mas dá no mesmo, né? Então, como o arco tangente é a função inversa, vamos usar aqui a função inversa lá do estudo de derivadas. A questão é que quando você estuda integrais, você precisa de saber derivadas, já precisa estar dominando derivadas, né? E aqui a gente encontra uma outra barreira, porque muitas vezes você não aprendeu direito derivadas, né? Então aqui você tem o arco tangente é a função inversa da tangente. Eu aplico tangente a ambos os membros, tangente aplicado a arco tangente de u, tangente aplicado a arco tangente volta o u, né? Então deixa eu escrever aqui embaixo, tangente de V igual a u, tá certo? Bom, isso aqui me dá uma relação que me faz construir, aí a gente vai voltar lá para o ensino fundamental, aí já vai mais longe, coisa que você deveria saber, né? Relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Você tem um triângulo, você pode construir a partir de uma relação um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, aqui é o arco é V, né? Tangente de V, tangente é cateto oposto, no triângulo retângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Como vai dar U, eu posso dizer que é U sobre 1, né? U sobre 1. Aqui eu tenho o triângulo de Pitágoras, triângulo retângulo. A quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu sei calcular a hipotenusa aqui. Eu vou deixar para você como exercício. 1 mais U ao quadrado, né? Tá certo? É a medida da hipotenusa. Bom, muito bem. O que eu estou querendo mesmo? Estou querendo a derivada de V, né? Então, deriva aqui em ambos os membros, né? Eu conheço a derivada da tangente, que é secante ao quadrado, né? Tá? Sempre tem um ponto de partida, né? Então, derivando em relação a U. Quando eu derivo o primeiro membro em relação a U, eu encontro secante ao quadrado de V vezes V'. O V é uma função de U, então, pela regra da cadeia, eu derivo a função interna aqui.
o argumento que é uma função de u, não é? Derivando aqui do outro lado em função de u, eu vou obter 1. Derivada de u em função de u é 1. Né? Então, V', que é o que eu quero, tá? Esse é meu objetivo, é calcular esse V', tá certo? Esse camarada aqui. Então, V' é igual a 1 sobre secante ao quadrado de V. Né? Mas 1 sobre secante é cosseno. 1 sobre secante ao quadrado é cosseno ao quadrado, tá bom? Sempre tem conhecimento anterior, conhecimento de trigonometria, já lá do segundo grau, né, do ensino médio, né? Então, cosseno ao quadrado de V. Aí eu preciso calcular quem é o cosseno de V, mas aqui no triângulo tem todas as relações. O cosseno de V é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de V é igual cateto adjacente, que é 1, sobre a hipotenusa, que é raiz de 1 mais u ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, cosseno ao quadrado de V, eu vou obter 1 sobre 1 mais u ao quadrado, tá certo? Portanto, o que eu queria mesmo? V'. V' é igual a cosseno ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado é 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Daí eu tomo a integral em ambos os membros, em relação a u, né? Integral é que 1 mais u du, né? Integral da derivada vai dar a função, que é v, e aqui nada a fazer, é isso que nós queríamos, né? Portanto, a integral, está dando para ver aí, integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du é igual a v, mas v quem é? Arco tangente de u. Arco tangente de u, que foi o que nós usamos para resolver aqui, não é? Quando nós fizemos aquela substituição, nós chegamos exatamente na integral de du sobre u ao quadrado mais 1. Du sobre u ao quadrado mais 1, né? E esse é igual a arco tangente de u. Igual a arco tangente de u, mais uma constante de integração, que é aquela que some quando você deriva, né? Aí substituímos, voltamos à substituição, né? A variável original, que é x, u é igual a e elevado a x, u é igual a e elevado a x, arco tangente de e elevado a x mais c. Ok? Então, espero que tenha entendido. Qualquer coisa, pergunte aí nos comentários ou no grupo e a gente vai tentar esclarecer melhor algum detalhe. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu volto com mais exemplos, porque eu quero cobrir uma gama maior de exemplos, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.